Ainda que no item visão geral dentro do público, após a gente ter visto uma série de informações que essa categoria nos mostra, como as sessões, os usuários, as visualizações de página, duração média, taxa de rejeição, visitantes que retornam, novos visitantes, e várias outras informações detalhadas que já vimos anteriormente, como idioma, país, cidade, e cada item desse detalhado, onde a gente pode clicar e efetivamente ver essas tabelas explanadas, né? Também vimos que conseguimos enxergar, vejam aqui, com todos os itens especificados de cada um dos idiomas, não é? Nós também vemos, se queremos ver em tabelas, ou se queremos ver em gráfico de pizza, ou outras opções que o Google Analytics também nos dá. De uma certa forma, nós conseguimos enxergar os dados da maneira que nos parece realmente mais apropriada. Além dessas especificações, também encontramos as informações de dispositivos, de sistemas, qual exatamente é a tecnologia que a pessoa utiliza para acessar o nosso site ou blog. Existem algumas outras informações específicas aqui da nossa aba de público que merece atenção especial nesse nosso vídeo de agora, que diz respeito especificamente às informações demográficas, tá? Como idade, sexo e alguns tipos de interesses, tá? O que significa isso? Quando vocês forem acessar o Google Analytics com o site de vocês cadastrado, não vai estar aparecendo dessa forma como estou mostrando agora, tá? Vai aparecer como em alguns outros vídeos que vocês já devem ter visto anteriormente na nossa plataforma, em que há um botão para que vocês habilitem essa função. Então, vocês habilitam a função e depois de alguns dias o Analytics vai começar a mostrar alguns dados, tá? E esses dados, eles dizem respeito a essas características muito refinadas, como, por exemplo, a idade do público, o sexo do público, aqui em itens específicos detalhados, ó. Como, por exemplo, que ele está me mostrando que dentro dessa faixa de tempo que eu coloquei aqui, a faixa etária das pessoas que entraram dentro do meu site, dentro do meu blog, era em torno de 25 a 34 anos de idade, né? O sexo, infelizmente, ele não mostra aqui, eu já vou explicar isso para vocês por quê, tá? Na verdade, é porque especificamente dentro desse blog que eu cadastrei aqui, houve um relativo pouco acesso para que a gente conseguisse ter esse dado, tá? E aqui dentro de interesses, a gente vê algumas outras especificações muito interessantes, como, por exemplo, ele nos mostra aqui, ó, categorias de afinidade e divide esse público que entrou no meu site nesse período em 4 categorias. Movie lovers, né, amantes de filmes, shoppers, value shoppers, ou seja, especificamente pessoas interessadas em compra, business professionals, ou seja, pessoas com interesses profissionais, art theater aficionados, ou seja, em relação à arte e outras questões. Por que isso? Por que o Google Analytics consegue mostrar esse tipo de coisa? Tá? Dentro especificamente desses itens aqui, tá? Em que é necessário primeiro a gente habilitar uma configuração para que depois o Analytics nos mostre os resultados. Quando a gente navega em qualquer site, o nosso computador e os navegadores coletam informações sobre essa nossa navegação. Tá? Os cookies, por exemplo, do nosso computador vão salvando essas informações, vão deixando isso armazenado. E o nosso estilo, a nossa maneira de navegar diz algumas coisas sobre o nosso comportamento. Então, se eu sou, por exemplo, uma amante de filmes ou de coisas do tipo, vou colocar aqui no gráfico de pizza que fica mais interessante de olhar, provavelmente o Google Analytics vai interpretar através desses dados que eu deixo salvo, né, os meus rastros, digamos assim, de navegação na internet, vai interpretar e vai me colocar dentro dessa categoria. Olha que interessante, fica com a visualização aqui já no gráfico de pizza. Assim como as características de sexo e de idade,
elas também são feitas dessa forma, é uma interpretação que o próprio Google Analytics nos dá. Pode não ser 100% garantida, mas ela tem uma porcentagem bastante segura, e isso nos ajuda a entender de uma forma muito mais refinada quem é o nosso público. Eu não vou ficar sabendo somente que dia, que hora ele entrou, por qual navegador, por qual dispositivo mobile, em qual idioma, em qual país, mas eu vou saber especificamente interesses, por exemplo, além de idade e sexo desse meu público. E isso é uma informação extremamente valiosa para que eu saiba se eu estou realmente acessando o público que me interessa e que tipo de campanha, por exemplo, de marketing digital eu preciso fazer para continuar atingindo, alcançando esse público. Então, esse item que o Google Analytics nos dá é relativamente recente, permite que a gente tenha esses dados coletados de uma forma bem importante, mas a gente precisa habilitar esse acesso antes disso, e depois de uns dias ele começa a nos dar esses dados. Então, especificamente nesse vídeo era importante destacar essa informação para que vocês tenham consciência disso, de que é um dado muito valioso, muito importante, que o próprio Google nos dá através da interpretação.